Capítulo 773. William Sykes, um administrador de terras. Klein repetiu interiormente a resposta que obteve antes de mudar o assunto da conversa para a bandeira e a Guerra da Rosa Branca. Após uma breve conversa, ele se despediu educadamente e caminhou em direção às outras exposições com Walter e Richardson. Ele continuou seu passeio pelas exposições, como se seu encontro anterior fosse completamente trivial, uma conversa que fosse mera coincidência. Quando era quase meio-dia, Klein, que havia retornado à sua luxuosa carruagem de 4 rodas, olhou para as bicicletas que passavam quando de repente disse: "Walter, você parece conhecer o Sr. William Sykes." Walter assentiu solenemente e disse: "Eu o conheci enquanto trabalhava para a casa do Visconde Conrad. Ele serviu a um membro da família real, o ex-conde de Lestins, príncipe Edessac." Ele não escondeu nada e descreveu detalhadamente a formação de William Sykes. "Ele já esteve a serviço do príncipe Edessac? Ele está vivendo uma vida muito boa depois que o príncipe faleceu por causa da grande poluição de Bäcklund. Eu me pergunto de que mansão ele é o administrador. Talvez ele conheça alguns segredos?" Klein assentiu gentilmente e não investigou mais. Ele estava se perguntando se deveria encontrar uma oportunidade para investigar o William Sykes. Se William Sykes realmente soubesse de alguma coisa, a facção da família real não o deixaria em paz. Ou talvez ele faça parte dessa facção. Em suma, investigá-lo será um assunto bastante perigoso. Não há como confiar este assunto à senhorita Mágica, Eileen White, ou à senhorita Shield. A senhorita Sharon tem a capacidade de fazer isso, mas isso pode resultar na destruição de sua vida pacífica. A melhor solução ainda é usar o herói bandido Imperador das Trevas. Mas o problema é que antes de roubar o caderno da família Antigonos, as minhas investigações sobre a grande poluição de Bäcklund deveriam ser apenas superficiais. Eu não deveria alarmar ninguém ou provocar qualquer mudança acidental. Klein parecia admirar as ruas lá fora, mas muitos pensamentos passavam por sua mente. Finalmente, ele decidiu se conter por enquanto, não querendo afetar o assunto mais pertinente que tinha no momento. Depois de almoçar e tirar uma soneca, Klein recebeu aulas de apreciação literária até quase anoitecer. Depois de mandar embora seu professor, ele estava prestes a ir para o refeitório do 2º andar quando de repente ouviu a campainha tocar. Em meio ao toque, Klein viu Richardson imediatamente dar alguns passos à frente para abrir a porta. Do lado de fora estavam 2 policiais com uniformes xadrez preto e branco. Pelas dragonas, um deles era inspetor de alta patente, enquanto o outro era sargento. "Oficiais, como posso ajudá-los?" Richardson perguntou em nome de seu empregador. O inspetor de alto escalão era um homem magro e tinha o cabelo preto escondido sob o boné. Ele olhou para dentro da casa antes de dizer calorosamente com um sorriso: "Estou aqui pelo Sr. Duane Dantes. Há um caso que envolve ele e seu mordomo." "O que é?" Klein caminhou lentamente até a porta. "Meu nome é Duane Dantes." Depois de se apresentar, ele perguntou educadamente: "Oficiais, como posso me dirigir a vocês? Se o assunto é um pouco mais complicado e precisa de mais tempo, por que não vem à minha sala? Podemos discutir isso durante o chá." O outro policial, o sargento, era uma madame elegante. Ela estava claramente interessada em aceitar a oferta enquanto olhava para o inspetor de alto escalão, aguardando a decisão de seu superior. Devido à Igreja da Deusa da Noite Eterna, a força policial de Loen tinha muitas policiais do sexo feminino, mas devido às outras religiões e às tendências predominantes da sociedade, elas sofriam alguma forma de discriminação quando se tratava de promoções e cargos.
Elas faziam principalmente trabalho administrativo e havia um teto invisível para o desenvolvimento de suas carreiras. O inspetor de alto escalão sorriu e disse: "Não há necessidade de chá, mas precisamos interrogar seus servos." Ele fez uma pausa antes de chegar ao ponto principal. "Senhor Duane Dantes, você conhece uma pessoa chamada William Six? Eu o conheci esta manhã no Museu Real." Klein sentiu vagamente que algum tipo de desenvolvimento inesperado havia ocorrido quando perguntou: "Aconteceu alguma coisa com ele?" O inspetor de alto escalão enxugou o sorriso e disse: "Ele está morto." "Ele morreu em um hotel perto do Museu Real." "Ele está morto?" Klein não escondeu sua perplexidade e choque. "Acabei de conhecê-lo e ele está morto? Ele já estava com um alvo nas costas?" O inspetor assentiu solenemente e disse: "Sim, a causa da morte é bastante complicada e não descartamos a possibilidade de homicídio." "E a parceira dele?" Klein franziu a testa ao perguntar. "Ele tinha uma parceira quando o conheci. Aquela senhora era sua amante. Quando ela saiu do hotel, William Six ainda estava vivo. Isso pode ser confirmado pelos servos do hotel, pois posteriormente lhe enviaram vinho tinto." O inspetor simplesmente compartilhou a situação e disse: "Depois de sair do Museu Real, para onde você foi?" "Voltei aqui diretamente. Almocei, tirei uma soneca e assisti às aulas. Meus servos, vizinhos e professor de apreciação literária podem provar isso", respondeu Klein com franqueza. Ele então virou a cabeça para Richardson e disse: "Traga Walter aqui." Logo, Walter desceu do segundo andar com uma luva branca e respondeu a perguntas semelhantes. Depois de receber a permissão de Duane Dantes, os dois policiais questionavam o restante de seus servos, mas não conseguiram encontrar nenhum problema. Eles não ficaram muito tempo, despedindo-se dele educadamente e visitando os outros vizinhos. O apetite de Klein não foi afetado por esse assunto quando ele foi para o segundo andar para desfrutar do jantar. O tempo passou rapidamente enquanto ele passava o resto do tempo lendo livros e jornais. Antes de dormir, Klein apreciou a paisagem pela janela enquanto esperava seu criado, Richardson, para levar as frutas do quarto. De repente, ele perguntou sem virar a cabeça: "O que Walter fez à tarde?" "Ele estava ocupado cuidando de vários assuntos. Ele nunca foi embora", Richardson respondeu suavemente. Klein assentiu gentilmente sem perguntar mais nada. Ele começou a suspeitar se estava pensando demais. Ele exalou lentamente antes de ir para a cama. No meio da noite, a espiritualidade de Klein foi acionada quando ele acordou. Ele ergueu as sobrancelhas, saiu da cama e chegou até a janela. Puxou um pouco as cortinas. Sob a fraca luz da lua, uma figura passou cuidadosamente pela trilha do jardim e chegou às paredes do perímetro antes de pular. Ele tinha uma testa larga com cabelos negros e olhos castanhos severos. Ele não era outro senão o mordomo Walter. Ele é ágil e seus movimentos são fluidos. Se ele não for treinado, ele é um Beyonder de sequência baixa. Klein observou a cena enquanto fazia um julgamento preliminar. Ele viu as sombras de Walter seguirem pelas ruas até chegar ao bueiro que Hazel costumava usar para entrar nos esgotos. Ele removeu a tampa do bueiro, desceu e não se esqueceu de fechar a tampa. Por que todos são tão hábeis em entrar nos esgotos? O senhor mordomo provavelmente não fez isso no passado, caso contrário, minha espiritualidade teria me avisado. Afinal, ele está saindo do meu território. Isso significa que antes de se tornar meu mordomo, ele realizava tais ações com bastante frequência em outros lugares. Klein curvou os lábios, voltou para a cabeceira da cama e tirou uma cigarreira de ferro debaixo de seu travesseiro. Ele controlou Senor para seguir Walter, querendo ver o que ele estava fazendo. Espero que não ultrapasse os 100 metros,
caso contrário, precisarei entrar nos esgotos também. Enquanto Klein murmurava silenciosamente para si mesmo, ele voltou para a abertura nas cortinas. Sua marionete, Senor, imediatamente usou a misteriosa conexão entre diferentes espelhos para pular para o poste de luz ao lado do bueiro antes de passar pelo bueiro para seguir Walter silenciosamente. Klein viu que Walter entrou em uma passagem mais isolada e escura depois de avançar 10 metros. Na parede havia todo tipo de musgo e sujeira. De repente, o mordomo parou e disse a alguém: "Por que você foi tão precipitada? Por que você não esperou por uma oportunidade melhor?" Logo, uma voz feminina fraca e ligeiramente rouca respondeu à pergunta de Walter. Foi a melhor oportunidade. Depois que ele retornar para aquela mansão, não há como saber quando voltará. Mas por que você ficaria tão gravemente ferida? Walter disse com suspiros de preocupação. A voz feminina zombou e disse: "William Six é mais forte do que você ou eu imaginamos. Talvez só assim ele possa satisfazer sua identidade secreta. Independentemente disso, finalmente obtive pistas dele. Depois de tanto tempo, finalmente tenho a chance de me aproximar da verdade." Você não precisava ser tão precipitada. Walter ficou em silêncio. A voz fraca da mulher riu e disse: "Eu já vendi minha alma para um deus maligno. O único sentido da vida é a vingança." Em um caso raro, Walter suspirou e disse: "Continue se escondendo aqui. Vou preparar comida para você até você se recuperar. Se não houver nenhum acidente, use o método antigo para entrar em contato comigo." A fraca voz feminina permaneceu em silêncio por um tempo antes de dizer: "Quando ele estava vivo, tinha muitos subordinados que afirmavam ser leais. Após sua morte, poucos ainda se lembram dele ou estão dispostos a arriscar a vida por ele. Você é quem mais me surpreendeu. Ele é o primeiro nobre que me tratou dessa maneira e é a pessoa a quem sou verdadeiramente leal", respondeu Walter em voz profunda. Tendo ouvido a conversa com sua marionete, Klein entendeu vagamente toda a história. Depois que o príncipe Edessac faleceu, alguns de seus leais subordinados estavam investigando a verdade sobre seu suicídio. Walter foi um deles. No entanto, ele foi principalmente responsável por coletar qualquer informação superficial, bem como usar sua identidade para fornecer alguma ajuda. Este é provavelmente o desenvolvimento adicional que a Rhodes mencionou. Klein imediatamente fez Senor ficar invisível ao se infiltrar na passagem isolada e viu Walter conversando com alguém em pé. Sua figura bloqueou uma mulher vestida de preto que estava sentada no chão contra a parede. Seu rosto estava um pouco pálido. Depois que a mulher ouviu as palavras de Walter, ela deu uma risada rouca e olhou para a entrada. "É hora de você ir embora. Não seja pego pelos outros." Ela virou a cabeça, permitindo que Klein a visse. Ela tinha um rosto redondo, olhos delgados e um temperamento gentil e refinado. No fundo, era doce e tinha uma beleza excepcionalmente linda com a qual Klein estava familiarizado. Trice Tique. Ponto.